Nessa aula vamos aprender sobre o algoritmo PageRank. O algoritmo PageRank foi proposto em 1998 por Larry Page e Sergey Brin. Larry Page e Sergey Brin são os criadores do Google, eles eram estudantes de pós-graduação da Universidade de Stanford, quando eles propuseram um algoritmo que ranqueava, ou seja, ordenava as páginas da web de maneira automática. A ideia básica do algoritmo PageRank é ordenar essa página de acordo com o seu nível de importância, que é definido pelo número de visitas que essas páginas recebem ao longo do tempo. Ou seja, se uma página é muito visitada, então implica que essa página ela é muito visível, e uma página que é muito visível, ela tem valor econômico. Por quê? Porque se nós colocarmos um anúncio de um certo produto nessa página que é muito visível, isso implica que esse produto vai receber muitas visualizações e esse produto pode ser mais vendido. Então, na verdade, o algoritmo PageRank, ele assume que um usuário está navegando de forma aleatória na web, então ele vai navegando de forma aleatória de uma página para outra, e as páginas mais importantes são as páginas mais visitadas. Então, basicamente, esse é o algoritmo PageRank, e nessa aula nós vamos verificar, nós vamos estudar como calcular o PageRank para um grafo, para um conjunto de páginas, e nós vamos ver que, na verdade, o que esse algoritmo tem por trás é uma cadeia de Markov. Se nós abrirmos uma página qualquer na web, então a página do algoritmo PageRank, por exemplo, nós vemos que há alguns links dentro dessa página. Então, por exemplo, o link para algoritmo, ferramenta de busca para Google. E se nós clicamos em um desse link, nós vamos para outra página. Então, por exemplo, fomos para a página algoritmo. Da página algoritmo eu posso clicar em ciência da computação, eu vou abrir outra página. E aí, fazendo isso, o que vai acontecer? Nós acabamos navegando por essas páginas e algumas páginas vão ser mais visitadas do que outras. Então, com isso, nós podemos definir o número de visitas para cada vértice, e o número de visitas para cada vértice, ou seja, para cada página, vai definir o nível de importância dessa página. A ideia geral do algoritmo PageRank é mapear a web com uma cadeia de Markov e transformar essa cadeia para que ela seja ergódica. Ou seja, nós temos que transformar essa cadeia para que ela tenha período igual a 1 e apenas uma classe, ou seja, ela seja irredutível. Feito isso, nós calculamos a distribuição estacionária, e a distribuição estacionária define o PageRank. Então, na verdade, o que a gente vai ter um conjunto de páginas. Então, vamos supor que eu tenho aqui a página A, que aponta para a página B e a página C, e a página B aponta para a página C, e a C aponta para A. Então, com isso, a gente vai poder gerar a nossa matriz de probabilidade de transição, e nós vamos transformar essa matriz de forma que ela tenha período igual a 1, ou seja, ela seja aperiódica, e além disso, essa matriz tem que ser irredutível, ou seja, nós temos que ter apenas uma classe. Então, se nós tivermos um caso assim, por exemplo, em que nós temos período diferente de 1, ou mesmo uma matriz em que nós temos mais de uma classe, então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu sair do vértice 1, eu nunca mais volto para esse vértice. Então, nós temos duas classes, uma é definida pelo 2, 3 e 4, porque eles podem se acessar, e a outra classe é definida pelo vértice 1. Então, se nós tivermos nesse caso aqui, nós temos duas classes, nós temos que ajustar essa cadeia de Markov de forma que ela tenha apenas uma classe e seja aperiódica. Então, lembrando o teorema que a gente viu na última aula, para uma cadeia de Markov irredutível e aperiódica, ou seja, com uma classe e com período igual a 1, com matriz de probabilidade de transição P, se existe uma distribuição estacionária, ela é univocamente determinada por. Então aqui a gente tem uma equação de alto valor. Uma equação de alto valor, só lembrando que a gente tem que A vezes V é igual a lambda V, ou seja, V é o alto vetor de A com respectivo alto valor lambda. Então nesse caso aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte: π vai ser o alto vetor da matriz P com alto valor lambda igual a 1, ou seja, é o principal alto vetor da matriz de probabilidade de transição P. E além disso, a gente tem que todos os elementos desse alto vetor tem que ser maior que zero, e a somatória tem que ser igual a 1, porque na verdade π representa uma distribuição de probabilidade. Então a somatória sobre todos os valores possíveis tem que ser igual a 1. E lembrando que πi nada mais é que o limite onde xn é igual a i, dado que x é igual a j, e na verdade esse termo aqui ele acaba sendo ignorado no longo prazo, ou seja, quando o n vai para o infinito. Então, no fundo, esse πi nada mais é que a probabilidade de eu acessar, ou seja, de eu chegar nesse vértice i depois de um número infinito de passos. Na verdade, ele é relacionado com o número médio de visitas que esse vértice i vai receber no longo prazo. Então, quanto a fração de tempo, na verdade, que ele vai ser acessado. Então, com isso, a gente pode definir o PageRank, mas antes disso,
eu preciso ter uma matriz que seja irredutível e aperiódica. Então vamos definir intuitivamente o que seria o PageRank. Imagine que um indivíduo está procurando emprego e ele recebe uma carta de recomendação do Bill Gates. Então, teoricamente, esse indivíduo tem uma alta chance de conseguir emprego, porque ele deve ser alguém importante, porque ele recebeu uma recomendação de alguém importante. No entanto, se nós descobrirmos que o Bill Gates envia essa carta para todo mundo que pede, se isso acontece, então a contribuição dessa recomendação para esse indivíduo acaba sendo muito pequena. Então o PageRank ele leva em conta duas coisas. Uma, que um indivíduo é importante se ele recebe muitas conexões ou se ele recebe conexões de quem também é importante. Então vamos definir esse conceito matematicamente. Então, a definição, o PageRank de uma página I é definido por, então o PageRank de I, ele é um somatório de AJI. Quem que é AJI? AJI, ele é 1 se eu tenho um link de J para I. Ou seja, se J está apontando para I, vezes PJ, ou seja, o PageRank do vértice J, dividido pelo número de conexões que saem do vértice J. Então, o que isso implica? Se o J tem muitas conexões, então a contribuição para o PageRank de I é bastante baixa. Mas, se ele não tem muitas conexões e o PageRank de J é alto, então o PageRank de I também vai ser alto. Mas essa definição tem um problema. Qual seria? O PageRank de I ele é definido através do PageRank de J, onde J está ligado com I. Mas o PageRank de J ele é definido também por outros vértices. Então, mesmo do I ou um vértice K. Então, na verdade, a gente não tem como definir o PageRank de I porque eu não conheço o PageRank de J. Uma maneira da gente resolver esse problema é definir o PageRank inicial para todo mundo como sendo 1 sobre n. Todos começam com o mesmo PageRank. Ou seja, nós definimos que o PageRank de I na iteração K mais 1 é AJI vezes o PageRank de J na iteração K dividido pelo número de links que saem de K. Então a gente vai fazer isso iterativamente e com isso a gente consegue calcular o PageRank de todos os vértices. E na verdade nós vamos ver que essa iteração ela é o método das potências que é usado para calcular o principal autovetor de uma matriz. Antes de calcularmos a distribuição de probabilidade estacionária, precisamos definir a cadeia de forma que ela seja ergódica, ou seja, ela tenha uma única classe, ela seja irredutível e ela seja aperiódica. Isso é importante por quê? Porque, na verdade, nós estamos interessados em calcular o número de visitas que cada vértice vai receber no longo prazo. Então, se eu sair do vértice 4, por exemplo, eu vou para o vértice 1 ou para o vértice 0 e eu nunca mais volto no vértice 4. Então esse vértice ele não vai ter nenhuma contribuição no longo prazo. Então ele vai receber uma chance de visita igual a 0 quando n vai para o infinito. Além disso, se nós estivermos no vértice 2 e movo para o vértice 3, no limite quando n vai para o infinito nós não temos uma convergência, ou seja, ela não converge nem para o 2 nem para o 3 porque fica oscilando. Então esses dois problemas ele acaba não permitindo que nós calculemos a distribuição estacionária. Então, o que nós vamos ter que fazer é transformar essa cadeia de forma que ela tenha apenas uma classe e ela seja aperiódica. O primeiro ajuste que nós vamos fazer é o ajuste estocástico. O que quer dizer esse ajuste? Então, imagine o seguinte, imagine que nós temos aqui o vértice 1, ou seja, uma página 1, está ligada, tem um link para a página 2 e tem um link para a página 3. E da página 2 e a página 3 não tem link para ninguém. Então, o que vai acontecer? Se nós construirmos a matriz de probabilidade de transição para esse caso aqui, então a gente vai ter 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. O vértice 1 ele está ligado com as páginas 2 e 3. E as páginas 2 e 3 não estão ligadas com ninguém. Então, quer dizer o seguinte, então, se eu somar os elementos dessa linha 2 e 3, vai ser igual a 0. Então, nesse caso, essa matriz aqui ela não é uma matriz estocástica. Para ser uma matriz estocástica, a gente vai ter que a somatória sobre J de P e J tem que ser igual a 1 para qualquer I. Ou seja, a soma dos elementos das linhas tem que ser igual a 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar essa matriz em uma matriz estocástica. Para isso, eu vou definir uma nova matriz, H, e essa matriz eu vou associar o valor 1 sobre n, aonde tem soma igual a 0. Ou seja, a linha 2 vai receber simplesmente 1/3 e a linha 3 também 1/3. E o que isso quer dizer intuitivamente? Quer dizer o seguinte, se eu chegar numa página em que não há links para outras páginas, o que eu faço é estabelecer um link para qualquer outra página com a mesma probabilidade. Então seria, por exemplo, um usuário
que chegou nessa página, como não tem links para outras páginas, ele simplesmente digita um novo endereço no browser e aí ele pode ir para qualquer outra página com a mesma probabilidade. Então esse é o ajuste estocástico. Então matematicamente a gente pode escrever que HIJ vai ser simplesmente PIJ se somatório sobre J de PIJ é igual a 1, ou vai ser simplesmente 1 sobre N se o somatório sobre J de PIJ é igual a zero. Então esse é o primeiro ajuste chamado ajuste estocástico. Então agora a gente vai poder dizer que essa matriz H é realmente uma matriz de probabilidade de transição. O segundo ajuste é chamado ajuste ergódico. O que acontece nesse ajuste? Imagine que a gente está navegando de uma página para outra na web, a gente está navegando em sequência. E aí o que vai acontecer? Depois de um certo tempo, o usuário ele cansa de navegar em sequência. Então o que ele faz? Ele simplesmente digita um novo endereço no browser e vai para outra página e continua navegando em sequência. Depois digita novamente o outro endereço e assim sucessivamente. Então o que a gente vai assumir? A gente vai assumir que com uma probabilidade alfa é a probabilidade de navegar em sequência, enquanto que com chance 1 menos alfa é a chance de digitar um novo endereço. Então com isso a gente pode definir a matriz G, essa chamada matriz Google, ela é simplesmente alfa vezes H mais 1 menos alfa, que é a chance de eu digitar um novo endereço no browser, a chance de eu selecionar qualquer página é simplesmente 1 sobre N, e aí esse termo vezes uma matriz de 1s. Ou seja, essa matriz só tem o valor 1 e é uma matriz N por N. Então, com isso, a gente define essa matriz Google. Essa matriz Google, o que ela está indicando? Ela está indicando o seguinte: quando eu chego, um caso recorrente, então, por exemplo, do 0 eu vou para o 1, do 1 eu vou para o 0, não consigo sair desse loop, então, depois de um certo tempo, eu vou simplesmente navegar para outra página com chance 1 menos alfa sobre N. Então, com chance 1 menos alfa, e eu seleciono, dentre todos os vértices possíveis, eu seleciono de maneira uniforme. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, 4 ou 5 vértices, a chance de selecionar qualquer um deles é 1 sobre 5. Feito isso, a gente vai ter uma matriz G, e essa matriz G ela é aperiódica e ela é irredutível. Ou seja, ela é uma matriz ergódica. Então, basicamente, no algoritmo PageRank, a primeira coisa que nós fazemos é transformar a matriz para que seja uma matriz de transição, ou seja, seja uma matriz estocástica, e para isso eu faço o quê? Eu simplesmente faço que o HIJ ele vai ser o PIJ mais 1 sobre N delta de 0 somatório sobre J de PIJ. Essa função delta é simplesmente a função delta de Kronecker, e essa função ela retorna 1 se I for igual a J, e ela retorna 0 caso contrário. Então, com isso, se o delta for igual a 1, ou seja, esse elemento aqui é igual a 0, então todos os elementos da linha I vai ser simplesmente 1 sobre N. Feito isso, a gente calcula a matriz Google, ou seja, é alfa vezes H, ou menos alfa sobre N, vezes I, e esse I é a nossa matriz identidade, ou seja, todos os elementos da diagonal são 1, e fora da diagonal são iguais a 0. Para calcular o Google PageRank, a gente simplesmente diagonaliza a matriz G, ou seja, o PageRank que vai ser o autovetor π da matriz G associada ao autovalor lambda igual a 1. Se essa matriz G for muito grande, o que a gente faz é usar o método numérico, ou seja, a gente usa o método das potências, onde o π no passo k mais 1 é igual a G transposto vezes o vetor π no passo k, onde o π0 ele é simplesmente 1 sobre n para todos os elementos da rede, ou seja, para todos os vértices eu vou associar uma probabilidade inicial 1 sobre n. Então, com isso, eu consigo calcular o PageRank e com isso eu consigo definir a importância das páginas na web. Vamos então calcular o PageRank na prática. Então, inicialmente nós temos aqui um código em Python. Esse código inicialmente vai gerar uma rede, ou seja, uma rede que vai representar as páginas da web. E para isso, nós vamos usar essa biblioteca chamada NetworkX, ou NetworkX, certo? Nós importamos então essa biblioteca. Feito isso, nós vamos criar aqui um dígrafo, ou seja, é um grafo com arestas dirigidas, e adicionamos as arestas. Então a gente vai adicionar uma aresta, por exemplo, entre 1 e 2, 1 e 3, 3 e 1, 3 e 2, e assim sucessivamente. E aqui nós temos o desenho do grafo. Então nós usamos o comando nx.draw, e aí nós simplesmente mostramos aqui o nosso grafo, e aqui está então o gráfico que a gente está considerando. Então notem que, por exemplo, o nó 2 ele não tem conexão para ninguém. Então provavelmente a linha da matriz vai ser igual a 0.
Feito isso, a gente obtém a matriz de adjacência, ou seja, é aquela matriz em que A e J é igual a 1 se é uma conexão de I para J. Então, por exemplo, aqui a gente tem a conexão do 1 para o 2, então a gente vê que o valor é igual a 1, do 1 para o 3 também. A gente tem uma conexão do 1 para o 3 e assim sucessivamente. A seguir nós vamos transformar então essa matriz. Nós vemos que a linha 2 é igual a 0, totalmente igual a 0. Então essa linha aqui a gente vai ter que atribuir o valor 1 sobre n. Então a gente faz um código para isso. Então a gente cria a matriz P. No nosso caso vai chamar de P, na verdade seria a matriz H anteriormente. Essa matriz P ela vai ser o quê? Vai ser A e J dividido pela soma de A, ou seja, é o valor dividido pelo Kout, número de links de saída, ou vai ser igual a 1 sobre n se a soma da linha for igual a 0. Então, se a soma da linha for maior que 0, eu atribuo a probabilidade. Caso contrário, eu atribuo o valor 1 sobre n, que é a chance de acessar qualquer página com a mesma probabilidade. A seguir, nós calculamos a matriz Google, ou seja, G e J, ele vai ser alfa vezes esse P, que é a minha matriz estocástica, mais 1 menos alfa sobre n. Então, eu vou adicionar um valor 1 sobre n com chance 1 menos alfa, ou seja, essa é a probabilidade de eu escolher qualquer outra página aleatoriamente. Então, eu vou navegando com probabilidade alfa e com chance 1 menos alfa, a gente seleciona uma página de forma aleatória colocando o endereço no browser. O valor de alfa vai ser 0,85, que é o valor que o Google usa para calcular o PageRank. E a seguir nós calculamos então a distribuição estacionária. Então, para isso a gente vai calcular o quê? Os autovalores e os autovetores da matriz G. Então, o que nós fazemos? Nós usamos essa biblioteca do NumPy, linaug.eig, e aí, feito isso, nós vamos calcular e depois precisamos dividir pela soma. Por quê? Porque a gente tem que o somatório de P e J de igual a 1 até n tem que ser igual a 1. Então, feito isso, a gente calcula a distribuição estacionária e, para visualizar, a gente coloca, então, o tamanho do vértice diretamente proporcional ao PageRank, ou seja, os vértices com maior PageRank são os vértices 4 e 6, enquanto que os vértices 1, 2 e 3 têm um PageRank bastante baixo, como a gente pode ver aqui. Então vejam que o cálculo é bastante simples. Então, inicialmente, a gente tem que ler esse grafo, transformar o grafo numa matriz, fazer o ajuste estocástico, calcular a matriz Google e depois fazer a diagonalização dessa matriz, calculando os autovalores e os autovetores e pegando o autovetor com o autovalor igual a 1. Então, fazendo aqui mais um exemplo, vamos considerar agora outro grafo. Então, inicialmente, a gente vai de novo gerar esse grafo com 10 vértices. Lemos o grafo e mostramos o grafo aqui. A seguir, nós vamos fazer o ajuste estocástico. Calculamos a matriz G, que é a matriz Google. E, finalmente, calculamos o PageRank desse grafo. Ou seja, vamos obter aqui. E a gente observa que os vértices 9 e 6 são os que apresentam o maior PageRank. Notem que o vértice 2, embora ele seja muito conectado, o PageRank dele é baixo. Por quê? Porque ele recebe conexões de outros vértices com PageRank baixo. Então, por conta disso, o PageRank dele é baixo. E o vértice 9, ele recebe uma conexão do 6, que tem um PageRank alto, e do 10, que é um pouco maior do que o 1, o 3, o 4 e o 5. Então, a gente nota que ser conectado apenas não é suficiente para ter um PageRank alto. Então, quem vai ter PageRank alto? São os vértices que ou são muito conectados, ou seja, ele tem muitas e muitas conexões, ou eles recebem conexões de outros vértices com PageRank alto. Então, nessa aula nós aprendemos sobre o Google PageRank, vimos que o Google PageRank nada mais é que uma aplicação direta dos conceitos de cadeia de Markov, ou seja, nós modelamos a web, as páginas da web, como sendo um grafo, que seria, cada página representa um estado da cadeia de Markov, e calculando a distribuição estacionária dessa cadeia, nós podemos calcular então o Google PageRank. Só que para isso nós temos que fazer o ajuste estocástico e o ajuste ergódico, que foi o algoritmo proposto pelos criadores do Google. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, eu sugiro esse livro, Google's PageRank and Beyond, que é um livro que descreve em detalhes o Google PageRank, descreve todo o algoritmo e todo o processo que está por trás. Também descreve metodologias mais modernas, que são usadas atualmente para fazer as buscas na web.